muitas fibras em um dia atrapalha a dieta? De forma alguma. Aliás, tudo que é bom, mas se for exagero, pode atrapalhar. Qualquer coisa, né? Exatamente. Mas as fibras, elas são extremamente importantes para a nossa saúde. Uhum. Então, o que é que as fibras fazem, né? Elas funcionam como se fosse uma vassoura. As fibras são partes dos alimentos que não são digeridos. O nosso trato digestório não digere. Então, elas ficam ali praticamente quase intactas. Sei. Então, quando elas vão passando ali pelo nosso trato digestório, elas vão, tipo, limpando todos os resíduos alimentares. Então, resíduos de açúcar, gordura. Então, ela vai limpando ali. Por isso que ajuda na redução da glicemia, colesterol. Quem tem colesterol alto, é interessante aumentar esse consumo de fibras. Então, nós temos uma recomendação de fibras diária que é de 25 a 30 gramas por dia. Uhum. Então, isso é muito importante nós mantermos esse consumo adequado de fibras. A fibras, ela vai ajudar também no funcionamento do nosso intestino. E eu vou dizer a você, intestino é tudo. Então, se você quer ter uma boa saúde, quer emagrecer bem, quer aumentar a massa muscular, cuide do seu intestino. Então, dali que começam todo o resto. Então, melhora o funcionamento intestinal, vai reduzir ali a glicemia. As fibras também têm poucas calorias, então você consegue consumir uma quantidade maior consumindo menos calorias. Para quem está em processo de emagrecimento, também ajuda na saciedade, né? Então, ela retarda ali o esvaziamento gástrico, então ela faz com que o alimento fique mais tempo ali no estômago, consequentemente você fica saciado por mais tempo. Consequentemente também, você tem um consumo ali menor, um consumo calórico, vai sentir menos fome. Então, é muito importante você ter um consumo adequado de fibras ali durante o dia. E onde que nós encontramos fibras, Edivânia? Vamos lá. Frutas, verduras, legumes, cereais, feijão. Então, toda a alimentação mais natural ali, você vai encontrar ali certamente um teor de fibra adequado. Pronto, foi o que aconteceu comigo, eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu sempre gosto de repetir que serve de exemplo para muita gente. Às vezes a pessoa não pode ter assistido outros vídeos meus, né? Então, foi quando teve a pandemia, eu automaticamente, eu estava comendo muita besteira, sabe? E deixei de comer fibras, né? E quando a gente voltou ao normal, eu tava comendo hambúrguer, pão com queijo, qualquer coisa que viesse eu comia, não tava assim, porque é o psicológico que afetou, né? Que eu queria trabalhar, queria dar minha aula, mas não podia, tal. E foi o que aconteceu. Aconteceu atrapalhar o envelhecimento da minha posterior, que eu não estava conseguindo passar muito tempo sentado e nem em pé. E eu já estava ficando frustrado devido a, como se diz assim, não poder chutar numa altura alta, né? Mediana para baixo. Mais do que isso eu não podia. E eu fiquei preocupado, o que estava indo comigo? Eu sempre chutei alto, abri escala. Aí eu fui com o meu amigo Gilberto, né? E o professor de educação física. Ele disse assim, simplesmente, vamos começar pela alimentação, antes de fazer o exercício. Aí mandou comer batata doce, inhame, macaxeira, tudo que tivesse fibra. Aí quando eu comecei a comer, eu já tive um resultado totalmente diferente. E um resultado ótimo. Aí eu vi que realmente na alimentação fez a diferença. Depois que eu parti para o exercício, que foi para onde eu melhorei. E hoje estou abrindo a minha escala, estou dando, como é o nome daquele negócio, meus chutes altos, pulando, voltei a fazer o que eu sempre gostei de fazer. Olha, então, o senhor é uma prova viva de que não dá para separar alimentação de treino. Isso. Então, aí na prática, então vocês estão vendo aqui uma prova viva de que treino e alimentação tem realmente... Andar juntos, aliados. E tipo, veja como isso mexe com o psicológico, né? Você começou, foi no período da pandemia? Foi. Pandemia, voltou ali com a alimentação, entrou ali com a alimentação um pouco fora do seu padrão, do que o senhor estava acostumado, parou um pouco ali com o exercício, consequentemente afeta a autoestima, afeta o psicológico, então é uma coisa muito conjugada ali, não tem como realmente separar, não. É verdade. Isso aí serviu de lição para muita gente. Então, pessoal, não deixa de comer aí os alimentos saudáveis que são da terra, tá entendendo? Porque é muito importante, que isso faz a diferença, não só para quem é atleta, mas também pessoas que não praticam, mas que praticam uma caminhada, que fazem um exercício, que são alimentos saudáveis. Isso isso não vale só para atleta, esportista, pessoas normais, precisam ter esse cuidado realmente aí
Com a alimentação. Com a alimentação, né? Ui, eu quase me perdi aqui. Para perder, vamos lá. Para perder calorias, é preciso aumentar a massa muscular? O nosso músculo, ele tem um nível metabólico maior do que o da gordura. Então, se você é uma pessoa que tem uma massa muscular mais aumentada, consequentemente, seu gasto calórico vai ser maior. Tô entendendo. Porque, tipo, eu costumo dizer que o músculo, ele gasta energia, gordura não. Então, gordura poupa, né? Tá ali, o intuito da gordura é poupar, se preservar, mas isso. o músculo não. O músculo, ele gasta energia. Então, se você... A partir de vamos imaginar uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Se ela emagrece, está em um processo de emagrecimento adequado, ela perde gordura, mantém ou aumenta a massa muscular, consequentemente o metabolismo dela também já começa a ficar mais acelerado. Acelerado, né? Exatamente. Então, a questão da massa muscular é muito importante sobre isso. Isso, muito importante. Você ter um percentual de massa muscular adequado, isso já ajuda também a manter manter ali o perfil corporal mais adequado também. Essa semana a gente estava conversando semana passada sobre isso, e vou fazer uma pergunta em cima dessa. O que é que acontece se eu tiver um gasto calórico e como é que eu mantenho minha massa muscular? Porque eu perco caloria, aí minha massa muscular também cai, é isso? Isso, se você faz um déficit calórico, né, que é você consumir menos do que você gasta. Então, você tem um gasto calórico aqui, mas você come isso aqui. Isso aí. Então, você gasta mais do que você consome. Isso. Quando você faz um déficit calórico muito severo, digamos assim, você vai perder gordura, mas se esse déficit calórico for não programado, se você não tiver um aporte de nutrientes ali adequado, você vai perder não só gordura, mas também massa muscular. Isso não é interessante. O interessante é que você tenha uma perda de gordura, mas mantenha massa muscular. E, Edivânia, como que nós vamos fazer isso? Né? Por isso que é importante você ter um acompanhamento. Isso. Porque muitas vezes as pessoas fazem de forma aleatória e não conseguem mensurar essas grandezas, né? Então, se você entra em um processo de emagrecimento, se você quer redefinir o seu corpo, você vai precisar ter ali um porte de um consumo proteico adequado, um consumo proteico positivo. Você precisa ajustar ali a quantidade de carboidratos, então de micronutrientes também. Então, você precisa ter todo esse ajuste para que você não tenha prejuízo ali com relação à sua massa muscular. E na massa muscular, bastante proteína. Isso, para não perder ou manter, você tem que ter um consumo de proteínas mais adequado. E a questão da proteína, onde é que a gente se encontra as proteínas? Proteínas, nós vamos encontrar carnes em geral, ovos, peixe, frango, carne bovina, fígado. Tem também algumas suplementações que são fontes proteicas. Então, tem também as proteínas vegetais, né, que nós encontramos ali no feijão, nas leguminosas. Então, são bem interessantes também. Tem uma colega minha, eu vou até falar, eu ia falar o nome dela, é Joyce. Ela não consegue comer nem ovo nem galinha. É mesmo? E eu digo, mas rapaz, ela queria a creatina natural, né? Eu disse, encontra dentro do ovo, né? O ovo ajuda muito, porque muitos atletas, até de alto rendimento, o ovo não pode faltar na comida. E elas, mas eu não gosto de ovo e não gosto de galinha. Então, diz aí para o pessoal que não gosta de ovo nem de galinha, que tem gente que não gosta, tem nojo, né? Como se diz. Pronto, nós temos uma variedade, né? Se você não consome nem ovos, nem o frango ali, você pode estar substituindo. Será que você come uma carne bovina? Você come um peixe? Você come ali um atum? Você come um queijo, um salmão? Então, são variedades. A gente vai adequando essa alimentação de acordo com a necessidade do paciente. O que nós não podemos fazer é obrigar uma pessoa que não gosta de ovo a consumir ovo. Tô entendendo. Não existe isso. Mas como é o nome, então, no caso, ela teria que comer outras coisas que tivessem o mesmo nutriente na alimentação. Isso, a gente vai adequando ali aquela alimentação, né? Se ela também eu já atendi uma paciente que ela não consumia ovos, não gostava de carnes, da carne em si mesmo. Mas aí a gente entrou com uma suplementação, tem suplementação de proteínas também que já ajudam nessas questões. Então, a gente tem as proteínas vegetais também, para quem não gosta de carne de forma alguma.
Então, a gente vai entrando com alguma suplementação que dê suporte a essa falta. Entendi. Então, Joyce, então procura outras alimentações aí que vai dar bastante proteína para você. Ela não gosta, né? A gente tem que respeitar.